Olha, um dos desafios do presidente eleito nesse domingo será encontrar formas de amenizar os efeitos da polarização que marcou os últimos anos da política no país e que culminou com um resultado bastante apertado no segundo turno dessas eleições, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos entre Lula e o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Sobre a expectativa do Brasil com essa vitória de Lula, nós vamos falar agora com a Ludmila Rosa. Ela é cientista política e fala com a gente direto aqui de Goiânia. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Um prazer estar aqui com você nessa noite de segunda-feira. Eu queria saber de você, por exemplo, ontem, naquele discurso, o Lula falou exatamente de pacificar o Brasil. Você acredita que, diante de tanto do ânimo acirrado, de uma campanha muito dura, é possível a gente fazer isso de forma mais rápida ou não? Jordevar, essa crença eu até vou deixar de lado, né? Você perguntou se eu acredito, mas que eu torço muito para que isso aconteça, né? Nós tivemos uma eleição muito tensionada, muito acirrada, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista das indisposições, das animosidades que esse ambiente político, né, essa campanha desde o primeiro turno, causou no Brasil. Você tem um saldo aí de 14 estados, né, 14 unidades federativas que acompanharam o atual presidente Jair Bolsonaro, 13 unidades federativas acompanhando o próximo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, de fato, um Brasil que se partiu ao meio e agora, se a gente quiser vislumbrar um país que pense em crescimento, pense nas agendas fundamentais para o Estado brasileiro, as reformas estruturantes, né, agendas de sustentabilidade, retomada efetivamente da economia, da formalização dos empregos, nós precisamos sim segurar as nossas animosidades, aplacar os nossos ânimos e unificar o Brasil, né? As divergências no campo ideológico, elas vão persistir, isso é natural, é da política. Agora nós precisamos achar um meio de, inclusive, construir uma governabilidade e pensar em que Brasil a gente quer, de fato, que aconteça a partir do dia 1º de janeiro. Jordevar? Ludmila, do ponto de vista político, né, o que o presidente eleito deve fazer a partir de 1º de janeiro para que realmente consiga fazer essa pacificação? Eu acredito que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começou essa tarefa ontem, Jordevar, a partir daquele discurso que, a nosso ver, foi um discurso memorável, na perspectiva em que ele se coloca como um presidente de todos os brasileiros indistintamente. Então, ali ele já faz um aceno à nação brasileira e conclama, né, todos nós, aqueles que votaram e os que não votaram no presidente Lula, para que a gente consiga, enfim, entrar num campo de consenso, né, porque com esse clima de beligerância, com esse terceiro turno que parece já se desenhar, nós vamos ter muita dificuldade de tocar o Brasil adiante, o que é a preferência de todos, da maioria dos brasileiros, eu vou dizer assim. Mas, a partir de 1º de janeiro, eu acho que a construção do presidente vai ser junto ao Congresso Nacional, construindo as suas bases, pensando também na eleição da Câmara, do Senado, enfim, construindo relacionamentos no Congresso, que, afinal de contas, é a instância que representa a população. Então, eu acho que esse primeiro passo é dentro do Congresso, é construir governabilidade. Jordevar? Agora, eu queria a sua opinião sobre esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, que até agora ele não se manifestou, não deu entrevista, não falou nada em relação ao resultado das urnas. Como é que você vê isso? Jordevar, a gente até brinca que é um silêncio muito eloquente, né? Nós já estamos quase a 24 horas do resultado final do processo eleitoral e o presidente ainda não se dirigiu à nação para, primeiro, assumir, né, o resultado das urnas e reforçar que a soberania popular vai ser por ele respeitada, mas também para encerrar terminantemente essa ambiência de disputa eleitoral. É preciso que a gente entenda, Jordevar, que a disputa eleitoral ela se encerrou oficialmente ontem. Qualquer coisa para além disso é tumultuar o processo, é tumultuar também a transição que começou desde ontem. Então, nós precisamos que o presidente Jair Bolsonaro tenha essa grandeza, esse gesto de estadista, de um democrata e que cumpra os protocolos da nossa democracia, que sempre foram admitir o resultado e falar para os seus e também para aqueles que estão na oposição que o Brasil precisa seguir o trilho do desenvolvimento e que a gente precisa, a partir de 1º de janeiro, aprender a conviver
né, quer seja com o novo presidente e com a nova oposição. Até porque tem que ser formada uma comissão de transição, né? Por lei é um prazo de apenas 48 horas para que comece, né, a indicação desses membros, tanto por parte do governo quanto por parte do presidente eleito, né? Só que até agora nada, né? Justamente, mas fica uma situação muito embaraçosa, Judeva, porque como é que você vai falar sobre transição quando o chefe de Estado, né, de plantão, de turno, ele ainda não se volta para a nação e de maneira republicana, institucional, ele admite o resultado das urnas. Não à toa, você percebe que pessoas mais ligadas ao presidente nesse momento e resignadas com o resultado das eleições, o que do ponto de vista político é legítimo que você não goste que o seu candidato perca, mas você está começando a ver barricadas acontecendo no Brasil, ameaças de greves de caminhoneiro, estradas sendo paralisadas e assim, a gente fica se perguntando a quem beneficia esse momento tumultuário, né? Até sobre esse assunto, eu queria até fazer o seguinte, eu vou trazer você daqui a pouco, depois do intervalo, no outro bloco, para a gente falar dessa situação, que realmente é uma situação preocupante, até porque, por exemplo, esses caminhoneiros estão pedindo intervenção militar, né? Daqui a pouquinho eu quero que você volte falando sobre isso, pode ser? Pode, claro. Então tá bom, até daqui a pouco. A gente volta a falar agora com a cientista política Ludmila Rosa sobre essa questão das eleições, mas eu quero já começar com ela sobre essa questão das relações do Brasil com o mundo. Com Lula, o que muda na sua opinião, Ludmila? Jordeva, a manifestação de tantos líderes internacionais, de tantos chefes de Estado, assim que o processo eleitoral se encerra aqui no Brasil, ela é muito contundente e muito simbólica. Simbólica de que nós estávamos caminhando mesmo na diplomacia ou na nossa agenda de política externa com um certo isolamento. Isso, muitos especialistas em política externa estavam apontando à população brasileira que o Brasil já estava sendo avaliado ou visto lá fora como um pária internacional. Um país sem grandes relacionamentos, sem grandes contratos, enfim, com dificuldades de estabelecer diálogos democráticos entre países, de estreitar relações bilaterais. Não à toa, agora com essa eleição do futuro presidente Lula, nós temos a comunidade internacional e é importante dizer, toda a América do Sul cumprimentando o próximo presidente e dizendo que há, por parte desses países, a expectativa de que sejam retomadas e estreitadas as relações bilaterais entre esses países e o Brasil em relação ao mundo, entendendo que o Brasil é um grande ator internacional, um grande exportador de commodities e nós não poderíamos mais ficar tão isolados quanto a gente estava. Ludmila, eu quero aproveitar também a sua opinião sobre esses bloqueios de caminhoneiros que estão acontecendo em alguns pontos do país, não é? O que chama a atenção é a história de que eles estão defendendo a volta da ditadura militar. Como é que você vê isso numa situação democrática que nós vivemos numa eleição que foi limpa? Jordeva, a premissa número 1 da democracia é aceitar o resultado das urnas, é admitir que a soberania popular ela tem relevo. Inclusive, isso está na nossa Constituição. Quando você, no caso do atual presidente, Jair Bolsonaro, ele não vem a público, ele não fala para os seus que, de fato, ele admite essa derrota e que para frente é que se anda, né, e costurando agendas para o futuro, para ele, seus apoiadores, ele abre uma lacuna aí e deixa as pessoas pensarem que com manifestações como essa, inclusive reivindicando o artigo 142 da Constituição, reivindicando de maneira inapropriada, desarrazoada e inconstitucional esse artigo, porque ele não fala do uso das Forças Armadas para questionar resultado de eleições. Isso é um equívoco, isso é muito melindroso do ponto de vista da saúde da nossa democracia. Então, a gente espera que tão logo seja possível
o presidente cumpra esse papel institucional e se dirija à nação no intuito de pacificar os ânimos. Nós precisamos começar uma transição, a eleição acabou ontem e essas barricadas elas não interessam a ninguém, quer seja do ponto de vista político e também econômico, porque você tem um aumento do risco país, você tem fuga de capital estrangeiro, com isso você tem um aumento do dólar, isso faz com que a nossa grande matriz energética, que são os combustíveis, que são dolarizados, também aumentem, fazendo com que se aumentem preço de alimentos, enfim, é tudo que o brasileiro menos precisa num quadro que ainda não é tão bom economicamente falando. Ao contrário do que muita gente aposta ou apostava nesse período eleitoral, o que se vem mostrando no horizonte é que nós vamos ter momentos muito difíceis economicamente falando, com a volta da inflação, por conta também desse ano eleitoral que foi tão custoso do ponto de vista fiscal, Jordevar. Ludmila, obrigado pela sua participação no Jornal Brasil hoje. Uma boa noite para você. Obrigada, um abraço a todos os nossos telespectadores e até uma próxima. Com certeza.